Olá, seja bem-vindo ao Pele em Pauta dessa semana. A pele do diabético é naturalmente mais sensível e necessita de cuidados redobrados. Conversarei hoje sobre o assunto com o endocrinologista e também vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, Dr. Levimar Rocha. Tudo bem, Dr. Levimar? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer a gente falar sobre diabetes e nesse tempo seco, falar da pele. Exato. São duas coisas que são importantes, né, Silvânia? E existe uma correlação muito grande entre esses dois temas, né? Pele e diabetes. Sim. A pele é a nossa principal defesa. E o diabetes por si só o aumento da glicose, ele já leva uma dificuldade de manter esse organismo saudável. Então a pele é a primeira defesa frente a um mundo de glicose inundando aí a corrente sanguínea. E a gente percebe assim que é uma via de mão dupla, porque você precisa estar com o diabetes controlado para que a pele também esteja numa condição saudável. E a pele precisa estar saudável para que o diabetes também não desencadeie aí uma série de consequências, não é isso? Perfeito. Essa relação, né, causa e consequência, Sim. ela é extremamente comum. Sim. A glicose alta, ela vai gerar uma baixa imunidade para o paciente e aí a pele vai ser afetada. A pele afetada também, por si só, vai gerar uma penetrância maior de micro-organismos, que a gente chama de micro-organismos oportunistas. Então, fungos, bactérias, algum tipo de vírus, eles vão estar penetrando nessa pele e levando a consequências danosas para o paciente com diabetes. Perfeito. Falando um pouco mais sobre o próprio diabetes, quais são os cuidados, né, que o diabético ele precisa ter com a própria saúde e que para essa condição esteja controlada? É igual essa cadeira que nós hoje estamos sentados, são 4 pés. Né? Para a gente controlar o diabetes, qualquer diabetes, um pé da cadeira é a medicação. Né? A Sim. medicação que vai ser importante para cada um. Alguns pacientes têm um diabetes do tipo 2, outros têm um diabetes tipo 1, vão ter que usar insulina. Então a medicação é um pé só da cadeira. Uhum. Alguns pacientes eles acham que só tomando a medicação ou aplicando a insulina já está pronto o controle. Não é, são mais 3 pés. O segundo é a questão da alimentação. A alimentação do diabético é extremamente importante. Né? O tipo de alimento que ele vai comer, ele vai gerar um aumento de glicose. 55% da alimentação tem que ser carboidrato. E a gente acha que não pode comer carboidrato nenhum. Então está aí um grande mito para ser desmistificado. O terceiro é a atividade física. Sim. Qualquer atividade física que a pessoa goste, né? É importante a gente falar isso, que a pessoa tem que gostar de fazer o esporte. Não adianta o médico falar assim, vai caminhar, vai escalar montanha. Cada um tem que encontrar a sua preferência. Para finalizar o quarto, seria isso que nós estamos conversando aqui hoje, é a educação. Então são os cuidados gerais, cuidado com a pele, o cuidado com o pé do diabético, cuidado com a hidratação, esse tempo seco a gente tem que hidratar mais. Então a educação de modo geral, Sim. é a pessoa gostar dele, né? Esse é o Sim. quarto cuidado com diabetes. Perfeito. Então a gente estava falando um pouquinho sobre a questão da pele, que é uma proteção, e por que no caso diabético a pele é uma proteção ainda mais importante, ou que mereça mais atenção do que numa pessoa, né, numa circunstância um pouco mais sem essa doença? Perfeito. O diabetes pode ter 2 complicações que são bem frequentes. Uma é a vasculopatia, uma dificuldade do sangue chegar até os locais mais distantes, extremos. Uhum. A gente tem uma patologia na diabetologia chamada pé diabético. Então, ele não tem uma nutrição boa daquele pé. E o outro é a neuropatia, os vasos que vão correr sangue e o nervo que está chegando ali. Então, ele pode ter uma dificuldade de ter uma inervação perfeita. Isso tudo por uma complicação do diabetes. Sim. Então, a associação de uma vasculopatia, que é um problema no vaso, e uma neuropatia, que é um problema no nervo, vai gerar mais problemas para esse paciente. Ele perde a sensibilidade. Ele vai pisar num local quente e não vai sentir. Então isso machuca a pele. A gente perde aqueles termorreceptores, né? Ou termosensores, como a gente fala lá na faculdade para os alunos. A gente tem que examinar o pé do paciente, examinar o sapato do paciente. Você imagina um indivíduo com diabetes que perdeu essa sensibilidade, Isso. pisando numa tarraxinha. Qual que seria a consequência? Ele não está sentindo aquilo dali. Então, Sim. ele pode gerar ali uma infecção. E gerando essa infecção, pode gerar até uma complicação mais drástica, que é a amputação desse pé. Que aí seria a coisa mais triste, né, que nós temos. Então, a gente tem que examinar bem esses pés. E o pé bem hidratado
é fundamental para a gente que isso não ocorra. E no caso das mulheres que são mais vaidosas, né, que elas gostam de ir ao pedicure, manicure, quais são os cuidados que são necessários? Aquelas lixas que mulher usa muito, né? Tem que ter muito cuidado com isso. Os alicates tem que estar bem esterilizado, que uma pequena lesão, a gente tem que falar até do corte da unha. Você não pode cortar a unha igual todo mundo corta, que aquela unha... Tudo é especial. Se cortar a unha redondinha, você pode deixar alguma espícula e essa espícula perfurar na pele e com isso levar uma lesão nessa unha e aí já vai virar infecção. No diabético é pior, por quê? Porque a glicose vai subir mais e não vai deixar que tenha uma cicatrização perfeita. Então daí já vai gerar uma infecção, uma descompensação do diabetes. Então, pela falta de sensibilidade, ele está muito mais propenso a se machucar, né, por essa falta, e quando machucado, a recuperação do diabético ela é muito mais trabalhosa. É isso? Ele se machuca e não percebe que machucou. Então a gente já viu algumas pacientes num grau mais extremo de neuropatia chegar numa festa sem o salto e com o pé sangrando. Olha que absurdo. Estou colocando aqui um caso extremo, mas isso pode acontecer. E então, é possível prevenir para não chegar nesse estágio? Com certeza. A primeira coisa é o controle da glicose, né? Ter uma glicose bem controlada. Eu falo para os alunos que a gente tem que cumprimentar o paciente pelos pés. Você vai pegar no pé, literalmente, né? Examinar esse pé. Nessa época de frio, né? A gente está com um tempo muito seco, a pele fica mais ressecada. Uma outra coisa, as pessoas depois do banho não acostumam a limpar entre os dedos, aliás, não secar entre os dedos. Aquela umidade vai propiciar também a geração de cuidados básicos, então, básicos. Com grandes consequências na realidade. E no diabético, às vezes, ele está tendo uma outra complicação, que é a perda da visão. Então, é importante que, se ele não está vendo, ele tem que ter um cuidador, ou até mesmo usar um espelho, para conseguir ver esse pé, para localizar se está tendo alguma lesão, se está tendo alguma lesão que é imperceptível, né? Quando você está olhando de longe, você tendo uma avaliação mais profunda, né? Então, todo paciente que está no consultório, primeira coisa, antes de examinar a pressão, o coração, a gente tem que olhar o pé. Perfeito. E quais são as manchas mais comuns na pele do diabético? Olha, a gente tem vários tipos de manchas. Uma das manchas comuns do diabetes tem um nome dificílimo, Silvana. Eu acho que o telespectador não vai nem gostar de usar, sabe? É uma mancha causada, são várias manchinhas ao longo dos vasos, né? Principalmente nos pés, né? Como se fossem pernas, pintinhas? Pintinhas, né? Escuras, decorrência de um extravasamento de sangue. São microhemorragias e a gente chama isso de púrpuras de Enoch-Schocklein. Falei o nome difícil que eu falei que não ia Melhor falar. Ficar com a pintinha vermelhinha. Isso. E aí o clínico tem que ter essa capacidade de avaliar. Sim. A perda dos pelos Mas também. ela representa algo assim? Ela representa que ele está tendo uma lesão vascular e com isso está havendo um extravasamento. É um sintoma, então? É um sinal. É um sinal. E que pode acontecer também no fundo do olho. Então você pode ter microhemorragias no fundo do olho que a gente leva, que a gente chama de retinopatia. Né? Mais alguma mancha? São as manchas mais comuns. Ele pode ter manchas que o indivíduo sem diabetes também apresenta, né? Sim. Mas especificamente nos pés. Se um diabético ele se bate, assim, é mais comum ele ter hematoma, ele ficar marcado? Ele já está aplicando insulina o dia todo, né? Principalmente diabetes tipo 1. Então, um hematomazinho, pequenas lesões por estar fazendo essa penetração de agulha. Hoje as agulhas estão bem mais tranquilas, né? A indústria farmacêutica nos ajudou muito nisso. As agulhas são ultra finas, então são indolores as aplicações de insulina, mas muitas vezes na aplicação, você pegando algum vasinho, você vai ter um hematoma um pouquinho maior. Perfeito. Doutor Levimar, alguma dica para o paciente, né, com diabetes ou que esteja suspeitando, assim, que o doutor poderia deixar para a gente? O que eu chamo muita atenção é o paciente não diabético, né, certo. Que ele não sabe que é diabético. Então, 50% hoje dos pacientes que são diabéticos não sabem que tem a doença. Taxa muito alta. Uma taxa elevadíssima. Não é só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, são 46%. Nós somos bem próximos desse não diagnóstico. Então, aquela pessoa que está acordando à noite, que está tendo o que a gente chama de nictúria, acordando à noite para fazer um xixi e acha que isso é normal, porque está fazendo frio, a gente urina mais. Sim. A gente urina mais no frio, né? Que a gente sua menos. Sim. Então, tem que avaliar isso. Se ele está tendo essa nictúria, ele pode estar com diabetes. E não é fazer só a glicemia em jejum, tem que fazer a glicemia pós-prandial, a glicemia 2 horas após a refeição, após o café, após o almoço, para diagnosticar o diabetes. E existe uma correlação entre o peso e a doença? Hoje a gente está tendo muito a questão do aumento do peso, que é justamente aquele peso centrípedo,
que é o peso da cintura abdominal. Quanto maior a cintura abdominal, maior a chance de desenvolver um diabetes. Então, se a pessoa tem essas características, né, de urinar à noite, ou já está entendendo que está com um sobrepeso nessa região, né? Está acordando à noite, está tendo alteração do peso, ou emagrecendo sem uma causa aparente, ele está achando que está fazendo uma dieta e está emagrecendo. Existe uma preferência por alimentos mais açúcar? Não, isso é um mito. É um mito. É um mito. Se eu comer muito açúcar, eu vou ficar diabético? Não, não existe isso. Mas o que tem que ser dito? Se ele está comendo muito açúcar e está engordando muito, aí sim, ele tem uma chance maior. Perfeito. Porque o diabetes, principalmente o tipo 2, que é o que aparece depois dos 40 anos, ele tem uma correlação importante com o aumento do peso, mas com o meio ambiente, com aquela a atividade dele do dia a dia. É um paciente que está sedentário, está ganhando peso, mas ele tem uma história genética de diabetes, ele tem uma chance maior. Perfeito. O paciente que tem hipertensão também ou problema de colesterol, essa associação também é para ser investigado. Perfeito. Muito obrigada, doutor Levimar. Um prazer. Foram muito importantes aqui os esclarecimentos de hoje. Estamos às ordens, né? Em vez de você trazer só dermatologista, pode trazer endocrinologista também. Muito obrigada. Esse foi o Pele em Pauta dessa semana. Conversamos com o doutor Levimar Rocha. Até a próxima semana aqui na BH News.